Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal da TV São Tomé das Letras, Karen e Joel, pessoal que me assiste pelo YouTube depois, nas semanas subsequentes. Meu Namastê a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falando de UFOs e temas correlatos, né? E hoje eu vou falar de um tema, assim, que em resposta a um rapaz, eu não me lembro o nome dele, tá? Eu não lembro quem foi que me mandou isso, mas eu resolvi dar uma resposta para ele, dar uma resposta no ar, porque aí você responde a dúvida de várias pessoas, né? Bom, é um assunto sobre teorias de conspiração. O que é uma teoria de conspiração? Uma teoria de conspiração é um tema, né? Tipo chemtrails, tipo HAARP, aquelas armas psicotrônicas, aquelas armas escalares e tudo mais, que não é comprovado, né? Mas que como a ufologia fica na margem da informação, né? Quer dizer, você não tem prova, mas tem certas evidências, e as pessoas constroem uma teoria de conspiração, ou seja, de que o governo está mentindo. Quer dizer, por isso que é chamado de conspiração. Na verdade, quem conspira é o governo que mente constantemente, principalmente o governo americano, mente constantemente a população, dizendo que não tem nada onde tem muita coisa. Primeiro eles mentiu que não tinha UFO onde tem UFO, mentiu, dizem que provocaram o ataque do World Trade Center, e que na verdade foi um trabalho para iniciar uma guerra contra o Iraque, etc. Isso são teorias de conspiração. A vacina contra a gripe, que dizem que é envenenada, várias histórias que você pode adotar ou não, né? Algumas teorias de conspiração fazem sentido para mim. Aquela do chemtrail, do contrail, para mim não faz sentido. A da vacina eu não tenho certeza, da história do mercúrio na vacina, entendeu? Para matar as pessoas mais rápido, para diminuir a população. A questão dos Illuminatis, a própria questão dos Illuminatis, né? Não existe o edifício Illuminati ou uma clara sociedade Illuminati. O que existe é uma teoria de conspiração. Ninguém sabe quem são exatamente os Illuminatis e muito menos o que eles pretendem exatamente, né? Então, assim, as pessoas inventam falando como se já fosse sabido, mas na verdade não é sabido, porque se é secreto, não pode estar publicado em lugar nenhum, né? Então, por exemplo, um rapaz veio perguntar para mim, né, o que eu achava do dia que Jesus ia voltar num holograma, né? Falaram para mim que Jesus ia voltar num holograma, e não só Jesus, mas os líderes religiosos do planeta inteiro. Então, para os hindus ia aparecer Krishna, o Ganesh, para os orientais ia aparecer Buda, para os cristãos ia aparecer Jesus, para os muçulmanos ia aparecer Maomé, para os judeus ia aparecer, bom, sei lá, como que eles imaginam o Messias, entendeu? Então cada religião ia aparecer uma coisa no céu, naquela região correspondente, e que na verdade seria um grande holograma para iniciar depois todas as imagens iam se fundir num cara só, e esse cara ia ser o anticristo, que ia fundar uma nova religião mundial, e essa nova religião mundial ia ser a religião do anticristo. Todo mundo ia o objetivo dessa religião é aniquilar todas as outras religiões, né? Fazendo com que todo mundo seguisse esse novo Deus, esse novo homem santo, né? E o que eu achava disso daí, né? Que seria um projeto da HAARP, daquelas emissões escalares, né? Então ia passar no planeta inteiro, uma coisa que ia causar uma histeria planetária geral, né? Aí eu perguntei pro rapaz assim, bom, qual é a fonte disso daí, né? Aí o rapaz falou assim, vários blogs, né? Não, se vários blogs fosse verdade, você pode copiar. A maioria dos blogs é a cópia da cópia da cópia da cópia do outro blog, né? Quer dizer, é um monte de gente colando e copiando o que é sensacional para chamar a atenção pro seu blog, mas não tem nenhuma investigação de origem. Eu falei assim, fontes, meu rapaz, fontes. Aí o cara falou assim, a fonte não pode ser revelada porque a pessoa morreria. Eu falei assim, não, desculpa, tem fonte, né? Aí eu falei assim, vamos ver a fonte. Aí tem aquela questão, desculpa falar, tem que falar inglês, tem que aprender inglês. Quer pesquisar ufologia? Aprenda inglês, primeira coisa. Porque aí fui lá procurar, né? Eu coloquei lá, Jesus Returns, HAARP,
Conspiracy Theory. Pus tudo junto. Origin. Bom, o que deu? Deu um cara. Tinha um cara que inventou isso, que disse isso. Tá? Não é uma coisa que está sendo falada por várias pessoas e ninguém pode revelar. Tinha uma pessoa que fazia isso, tinha uma pessoa que falava isso. Essa pessoa, eu descobri quem era, um canadense chamado Serge Monast. Quer dizer, o nome francês, ele é quebecois, ele vem de Quebec, vinha de Quebec, ele faleceu. O nome dele é Serge, S-E-R-G-E, de Sérgio, mas com E, Serge Monast, M-O-N-A-S-T. Quem quiser pesquisar, Serge Monast. Né? Esse Monast era um jornalista, poeta e ensaísta. E ele escrevia nos jornais lá no Canadá e falava sobre várias coisas. Ele tentou em várias praias, tentou na poesia, entendeu? Tentou escrever crônicas. E no começo dos anos 90, ele começou a virar para esse lado das teorias de conspiração. Ele começou a escrever embora ele tenha começado nos anos 70, né? Lá pelo seu 20º ano de trabalho, ele começou a trabalhar com teoria de conspiração. Essas coisas de Illuminatis e tal, né? E aí ele fundou uma Free Press Agency, AIPL, Agence Internationale de Presse Libre. Né? E ele fazia entrevistas com o Richard Glenn num show de TV, Esoterismo Experimental, né? Então ele tinha um jornal também, um programa, né? E aí ele falou assim, em 1994 ele publicou sobre o projeto Blue Beam da NASA, né? O projeto Raio Azul da NASA, que ele detalhou que a NASA, com a ajuda das Nações Unidas, as Nações Unidas, ele demonizava as Nações Unidas, ele imaginava as Nações Unidas uma coisa maligna, tinham um atento de fazer uma tentativa, estou traduzindo do inglês, depois eu dou umas gaguejadas, uma religião nova era, com o anticristo como seu chefe, e começar uma nova ordem mundial, via tecnologias, simulando a segunda vinda de Cristo, e na verdade ele coloca depois e outros. Ele também deu muitas palestras sobre o assunto. Outros teoristas da conspiração também notaram que o projeto Blue Beam estava presente nos textos do Gene Roddenberry. Por exemplo, no filme de Star Trek de 1975, que não foi lançado, A Coisa Divina, e no Star Trek A Nova Geração, Devil's Due. Quer dizer, o Gene Roddenberry, que é um grande autor, um cara muito antenado, que fazia a Jornada nas Estrelas, e punha muito da filosofia, do conhecimento dele, de ufologia e tudo mais, na série, né, também tinha uma história assim, de um Deus unificante, né, de uma religião unificadora que substituiria todas as nossas religiões terrestres e toda a confusão que elas causam, né? Em 1995 e 96, Monast alegou que estava sendo caçado pela polícia e pelas autoridades nos seus envolvimentos com assuntos proibidos. Ele pediu guarda-costas para receber, até para colocar seus filhos sob guarda-costas, que ele temia pela segurança dos filhos dele. Ele morreu de um ataque do coração em casa em dezembro de 96, com 51 anos de idade, um dia depois de ter sido preso e ter passado a noite na cadeia. Seus seguidores reclamam que sua morte foi suspeita, sugerindo que ele foi assassinado por armas psicotrônicas, né? As próprias armas HAARP, né? Para que parasse com suas investigações. O filme de Mel Gibson, com o cara que tem o personagem Jerry Fletcher, Jerry com J, Fletcher, F-L-E-T-C-H-E-R, no filme A Conspiração de 97, a teoria da conspiração, foi baseado na figura do Monast. As cópias de seu trabalho ainda circulam na internet e influenciaram muitos autores posteriores, como Taxi Mars, um evangélico americano. Alguns de seus trabalhos também foram reeditados por publicadores franceses como Jacques Delacroix, juntamente com outros temas
de conspiração de Monast. Bom, o que, que eu acho disso tudo? Eu acho que aí tem duas coisas, né? Tem um pró e tem um contra, né? Sobre a pessoa do Monast, né? O Monast, ele era um autor, sabe? Quer dizer, ele era um ficcionista, ele era um autor. De repente ele pulou para as teorias de conspiração. Quer dizer, ele tentou ser poeta, não deu certo, tentou ser jornalista, não deu muito certo, daqui a pouco ele virou teórico da conspiração. Isso me dá uma certa suspeita, né? Que ele não era um ufólogo, ele não era um contatado, ele não era nada. Quer dizer, ele era um escritor, de repente, o escritor quer sucesso, né? Então, por exemplo, a história dele é fantástica. Imagina, se você imaginar como enredo a ideia de um grande holograma aparecendo a imagem de Jesus, Maomé, Buda, lá pelo mundo inteiro, e depois se fundindo na forma de um homem santo, que seria o anticristo, é genial, né? Como enredo de filme, por exemplo, daria um filme ótimo, né? Então, assim, nesse sentido eu fico com o pé atrás com ele. Por outro lado, ele morreu de uma forma estranha, né? Ele e um outro jornalista morreram no mesmo ano. Dois caras que eram amigos, ele e o amigo dele, morreram no mesmo ano. Ele morreu de um ataque do coração um dia depois de ser preso. Eu fico pensando assim, for por armas escalares, não necessariamente, você poderia envenenar também, né? Ele poderia ter sido envenenado na prisão, poderia ter, ou os caras poderiam ter colocado alguma coisa na água, na comida dele, né? Que causasse um ataque do coração. Eu não sou médico para saber o que, que eu sei. Eu sei que injeção de potássio mata, eu sei que tem vários outros estimulantes aí que matam, entendeu? Dizem até que tomar certas medicações com álcool mata, entendeu? Quer dizer, e com 51 anos o homem está muito apto a ter um ataque do coração, principalmente no sexo masculino, porque é o meio da andropausa, porque é o meio porque o cara estava cheio de estresse, porque ele temia pela vida dos filhos dele. Então, assim, fica bem na dúvida se ele morreu ou foi morrido, né? Quer dizer, dá a mesma impressão de que ele foi assassinado, né? Por outro lado, assim, tudo bem. O que, que eu acho da ideia em si, da ideia de um Jesus, ou de um Buda, ou de um Maomé aparecer no céu e tal? Para a maioria das pessoas não colaria. Eu acho que não colaria, porque você vê esse ser no céu, a gente já vive numa era tecnológica, a gente não está na Idade Média, né? Então a gente sabe de projeções e as pessoas iam ficar pensando assim, como que isso foi feito, né? Elas não pensariam que assim, é o verdadeiro Jesus, né? Porque é uma imagem falando no céu, e hoje em dia você projeta no céu uma porção de coisas, né? Você tem shows aí, você tem shows do Jean-Michel Jarre e tudo mais, com efeitos no céu maravilhosos. E aí as pessoas pensam assim, bom, isso é uma nova tecnologia feita para impressionar as pessoas. E as religiões, cada uma delas respectivamente, teria todo o interesse, né, em provar que o seu guru, o seu homem santo é o certo. Então os cristãos querem provar que Jesus é o certo, os muçulmanos querem provar que Maomé é o certo, os budistas querem provar que Buda é o certo, os hindus querem provar que Krishna é o certo. Todo mundo quer provar que o seu é o certo, né? Se você vai no Brasil a maioria das pessoas é cristã, então não. Jesus é indiscutivelmente o líder máximo da espiritualidade na Terra. Mas no planeta ele é 30%. Se a gente fizesse uma eleição para presidente, né, uma eleição para líder espiritual do mundo, Jesus ia ganhar 30% dos votos, Maomé ia ganhar uns 27% dos votos, ia estar tecnicamente empatado. E Krishna, que tem 1 bilhão de seguidores, né? E o hinduísmo, né? E o budismo, que a gente queria subdividido, né? Você não ia saber. Ele é subdividido em tibetano, zen, não sei o que, é um saco de gato, entendeu? O judaísmo é pequeno, mas é importante do ponto de vista histórico. O judaísmo tem lá seus sei lá, quantos milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores, entendeu? Mas faz barulho, né? Tem importância lá em Israel e tal, né? E no mundo inteiro, toda a história deles. Então, por exemplo, quem é o certo, né?
Depois existem as outras religiões, existe o zoroastrismo, existe a fé Bahá'í, existe a cisão entre os católicos e os evangélicos e os ortodoxos, né? Mas todo mundo seguiria mais ou menos o mesmo Jesus, né? Então eu acho que isso não conseguiria. E o surgimento de um líder unificado ia ficar parecendo demais uma propaganda. Se saísse a cara de Jesus e aparecesse um cara assim, fosse mais lindo e angelical que fosse, você ia pensar assim, ah, gente, mas fala sério, né? Isso é uma tecnologia, né? Eu acho que não pegaria. Outra coisa, né? Eu acho que as Nações Unidas não têm... Eu acho que não existe essa ideia de acabar com as religiões terrestres de uma vez dessa forma. Eu acho, sim, eu acredito aquela coisa que o John Lennon falou naquela música Imagine, Imagine There is no religion. Quer dizer, a religião realmente se tornou, no nosso século XX, uma razão de guerra, entendeu? Uma razão de violência, de fanatismo. A religião hoje em dia faz mais mal do que bem. Mas a religião ainda é a base da organização das sociedades, entendeu? Então, para você reverter isso para uma sociedade... Por exemplo, os europeus são ateus hoje em dia. Você pode falar assim, os que não são muçulmanos, que não são judeus, que não são nada, que não seguem uma religião firmemente, são ateus. A gente vai lá e você vê que eles não vão na igreja mesmo. Ou só vão na hora de enterro, entendeu? Então, eles não tem realmente não levam a religião a sério, né? No Brasil, a maior parte das pessoas se fala, diz católica e também não leva o catolicismo muito a sério. É parecido com a situação da Europa. Se você vai no México, por exemplo, as pessoas, quando se dizem católicas, elas são fervorosamente católicas, elas acreditam em tudo que o Papa diz e tal. Mas aqui no Brasil, por exemplo, se o Papa disser assim, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, as pessoas ficam assim, ele disse, mas eu não concordo. Né? Nem todo mundo vai na onda da religião, né? É diferente do islamismo, por exemplo, onde a religião é lei, né? Quer dizer, e no caso do budismo, por exemplo, a religião tem pouquíssima importância, o budismo interfere pouquíssimo na sociedade, ele é altamente filosófico, entendeu? Então o budismo é uma visão da vida, o budismo não tem isso que os muçulmanos têm, leis assim, morais, assim, a mulher adúltera não pode, tem que ser apedrejada, o homossexual, o budismo não fala nada disso, nada. Né? Então cada região do mundo tem uma situação diferente com relação às religiões, os hindus são muito religiosos, né? Levam a religião também muito a sério, tanto quanto os muçulmanos praticamente, mas só que a religião é mais suave, né? Temos que falar isso. Então eu acho que é impossível no momento unificar. O que seria interessante seria enfraquecer esses focos de fanatismo, principalmente no mundo islâmico, né? Como que a gente enfraquece esses focos de fanatismo? Existe o fanatismo no Brasil evangélico, que é terrível também, mas não é tão solidificado ainda. E existe o fanatismo muçulmano, que já é tradicional, existe... No Extremo Oriente existe pouco fanatismo, ou nenhum fanatismo. Existe um outro grupo maluco, mas no mundo budista eu não vejo grande fanatismo. Eu nunca vi um radical budista, só teve aquele japonês maluco que jogou gassarim no metrô, mas aquilo foi um ato de doidice, muito mais, não tem nada a ver com o budismo aquilo. Né? Ele se dizia um líder budista, mas era um grande maluco. Agora, no caso do Islã, existe a questão da jihad, existe a tradição de guerrear contra as outras religiões, e isso aí é o grande problema, é o grande obstáculo, né? Agora, a fé individual das pessoas está enfraquecendo por si, porque a tecnologia, ela substitui, né? Por exemplo, as pessoas hoje em dia elas morrem sedadas, né? Se elas sentem dor ou não sentem, ou sentem angústia, não sentem, a gente não percebe, porque as pessoas dão um monte de morfina no hospital, né? E a religião está profundamente associada ao medo da morte. A religião surgiu pelo medo da morte. O medo da morte é a grande geradora das religiões, né? Então, conforme assim o medo da morte vai sendo, não vou dizer que ele deixa de existir, mas conforme o medo da morte vai sendo dominado pela medicina, entendeu? As pessoas de uma certa forma vão esquecendo e vão caindo em consumismo,
né? Então, o que eu chamaria de era de Aquários, ou o que eu chamaria de nova era, é uma era de consumismo, é uma era de superficialidade, é uma era de menos espiritualidade do que a era de Peixes, entendeu? Menos interesse por esse tipo de coisa, né? Mas por outro lado, uma certa leveza com relação, né? Ninguém vai matar ou morrer pela religião, entendeu? Eu acho que isso vai começar a acabar naturalmente conforme a evolução social da tecnologia. Não acredito que um Jesus aparecendo, um Jesus ou um Maomé aparecendo no céu iria fazer as pessoas seguirem um guru, porque elas, por exemplo, no caso dos muçulmanos, eles iam achar isso aí uma heresia, entendeu? Os católicos também não iam deixar de ser católicos se aparecesse um líder substituindo Jesus, entendeu? E eu acho que isso não rola, entendeu? É a mesma coisa da questão da moeda unificada, né? A moeda unificada não é possível. Eles falam, existem os bitcoins, né? Que são as moedas virtuais, mas, por exemplo, você não tem como eliminar as moedas locais dos países, por causa que você teria que ter a soberania nacional dos países, né? E a gente está longe disso. Seria maravilhoso se conseguíssemos. Aí você acabaria com as incoerências, né? Você acabaria com as fronteiras. Aí quem morasse em Uganda poderia receber ajuda da Alemanha, quem morasse... Só que existem os países ricos, existem os países pobres. A gente viu aí o caso do Brexit, da British Exit, quer dizer, nem na comunidade europeia conseguiu ficar junta. Quanto mais juntar com a África, com a América Latina e com a Ásia, né? Então a gente está longe desse ideal Illuminati que as pessoas estão falando, né? Entende? Era muito mais fácil, que ele falou assim, tem que exterminar 90% da população. É mais fácil exterminar 90% da população do que converter todo mundo a uma religião só. Te garanto. É muito mais fácil jogar um monte de bomba atômica, um monte de peste, do que levar todo mundo a acreditar num líder espiritual unificado. Se todo mundo cresceu dentro de uma religião, se toda a tua tradição, tua família foi por 1.000, 2.000 anos, 1.500 anos foi muçulmana, ou católica, ou budista, ou hindu, ou judeu, ou sei lá o que, entendeu? E fazer a pessoa largar isso para seguir um líder mundial, uma religião ecumênica, entendeu? Isso aí é fantasia, isso não rola. Seria maravilhoso acabar com as religiões nesse sentido. A gente acabaria com um monte de conflito. Você quer, sinceramente, você acha que é uma coisa ruim? Não, para mim não é. Para mim seria ótimo. A gente se fosse guiado unicamente pela ética e pela lei, não pela religião. Só que isso não é possível. Tá bom? Essa é a minha resposta para o rapaz que me perguntou o que eu achava, né? Infelizmente eu acho que não rola. Eu acho que é uma fantasia desse cara que era um ficcionista, o Serge Monast. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.